queridos irmãos, vamos ficar em pé nesse momento para dar início ao nosso culto, ao nosso Deus, e honrar o nome do nosso Deus, do nosso Senhor nesse momento, através de cânticos, através das orações e através das leituras bíblicas. Adoremos a Deus com todo o nosso coração. Livro de Lucas, capítulo 2, de 8 a 14. Lucas, capítulo 2, versículo de 8 a 14. Vamos ler todos na sua voz esses versículos de 8 a 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolto em faixas, deitado em manjedoura. E subitamente apareceu como um anjo numa multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse espírito de louvor e adoração, espírito natalino, lembrando o nascimento de Jesus, possamos estar adorando, hino 230, louvando ao nosso Senhor. Fiéis, triunfantes, alegres.
nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, a tua igreja se reúne para louvá-lo, Senhor, reconhece que isso só pode ser possível por meio do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. E por isso nos recordamos que ele, em forma de servo, se encarnou, ó Pai. Mas, diferente de qualquer um de nós, ó Pai, ele encarnou sem pecado, Senhor. E por isso pode ser o nosso Redentor, Pai, pode ser o nosso Salvador. E reconhecedores, ó Pai, da obra de salvação que o Filho de Jesus desempenha por nós, Senhor, estamos aqui para louvar, Senhor, para exaltar o teu nome, ó Pai, reconhecendo que não somos merecedores de tais coisas, mas que a tua graça nos alcançou, ó Pai. E por meio da tua graça também reconhecemos que podemos te louvar, e por meio do teu Santo Espírito, Senhor, exaltar louvores a ti. Por isso somos gratos, ó Pai, e por isso reconhecemos o teu senhorio sobre nossas vidas, ó Pai. Pedimos que o Senhor reine em nossas vidas, reine nesta igreja, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. A igreja poder se encontrar. Abramos as nossas Bíblias, Salmo 130. Nosso momento, leremos agora o Salmo 130. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Cântico mesmo assentados, ministrar-te-ei neste momento.
No momento de oração silenciosa, vamos curvar as nossas mentes por alguns instantes. O conjunto fica aqui à frente. Vamos estar intercedendo ao nosso Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas iniquidades. Temos entristecido através do pecado. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, perdoar os pecados e limpar tudo aquilo que entristece o nosso Senhor. Vamos estar orando silenciosamente. Escuta, Senhor, a nossa oração. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que o Teu perdão está presente em nossas vidas. Se não fosse o Teu perdão, estaríamos consumidos. Ó Deus, ouve a nossa oração. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Por Cristo Jesus, é que oramos. Amém. A igreja pode se colocar em pé. Ainda que o exército
Poder sentar, meus queridos irmãos. Quero convidar aqui à frente o presbítero Joel. Esposa, talvez vídeo por fora, talvez, não sei se é melhor. Convidar os presbíteros para virem aqui à frente também. Joel. Meus queridos irmãos, é com grande alegria no coração que damos graças a Deus pela vida de pessoas valorosas no reino de Deus, por homens e por mulheres que amam o Senhor, que dão a vida pelas coisas de Deus. Seu Joel, o senhor tem 50 anos de presbiterado. Eu não tenho essa idade ainda. Talvez eu devesse estar ouvindo o Senhor não falando nessa noite. Mas eu quero aqui, em nome da igreja, em nome do conselho, agradecer a Deus pela vida, pela sua vida, a vida do senhor, pela vida da dona Edena, vocês que trabalharam por tantos anos nessa igreja. E aí, conforme a gente vai conhecendo as pessoas vão nos dizendo, né? Eu fui igreja porque dona Edna, ou dona Edena, quem me levou para a igreja? Nós íamos no lugar porque seu Joel tinha um trabalho assim, assim, assado. Então, quantas coisas desses 50 anos, quantas reuniões de conselho, quantos aconselhamentos, quantos cultos participados, quantas liturgias feitas, quantas visitas aos membros da igreja, quanta luta, quanto trabalho para o reino de Deus. Nós, irmãos, não prestamos culto à pessoa humana, nós prestamos culto a Deus, e Deus seja honrado e glorificado através da vida de seu Joel, que foi e é exemplo junto com a sua esposa de tanto trabalho que vocês tiveram aqui, indo atrás das crianças, trazendo crianças para a escola dominical, ajudando no trabalho das congregações. Tudo isso está registrado não só nos livros de atas desta igreja, mas diante do histórico de Deus nos céus. Nós damos muitas graças pela vida de vocês. Homenagem e reconhecimento da terceira igreja presbiteriana de Rio Claro ao presbítero emérito Joel Baciotti, pelos 50 anos de presbiterado em dedicação e amor
pela causa do Senhor nosso Deus em nossa igreja. Rogamos a Deus as mais ricas bênçãos para a sua preciosa vida. Versículo bíblico: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, versículo 58. Gostaria que o presbítero Claudinei, representando o nosso conselho, passasse as mãos essa placa em homenagem e gratidão a Deus pelo seu ministério. Nós queremos convidar a igreja a ficar em pé nesse momento. Eu quero convidar também os netos a estarem aqui à frente. Né? Os agregados também. E a Rose também. E os agregados também. Você quer tirar foto também? Tira. Você também. Só pegar o tiro, Nós vamos dar graças a Deus nesse momento. Querido Deus, nós te somos gratos pela vida do seu Joel, da dona Helena, por tantos anos, ó Deus, de trabalho nesta igreja. Quando lá atrás, ó Deus, o Senhor os chamou para o trabalho do Evangelho, da santa semente do Evangelho, da fina flor da tua palavra, Deus. E eles plantaram sementes que cresceram e frutificaram. Porém, ó Deus, toda honra e toda glória seja dado ao Senhor, ao nome do Senhor, pela vida de pessoas que são exemplos na nossa vida. Nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar e eu gostaria que o conselho desse um abraço do seu Joel. Primeiro, que o senhor recebesse os cumprimentos dos seus familiares, seu filho, sua nora, dos seus netos. Conselho, por favor, os presbíteros.
Nós teremos agora nesse momento a cerimônia de investidura do nosso irmão presbítero Márcio, né, que foi reeleito. Márcio, fique de frente para o conselho da nossa igreja. A igreja presbiteriana, ela recebe esse nome porque a forma de governo dela é formada por presbíteros. Os presbíteros são aqueles que administram a igreja de Cristo. E pesa sobre você, Márcio, pesa sobre mim, pesa sobre os demais colegas aqui, presbíteros, a grande responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus. Você foi reeleito por esta igreja. Reconhecem-se em você um líder, né? E que você continue sendo esse presbítero que você tem sido, né? Amigo, companheiro, dedicado. E eu peço que você possa então responder com toda a sinceridade do coração alguma das perguntas que eu possa fazer. Irmão Márcio, credes que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. Recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Sustentai e aprovais o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Aceitais o ofício de presbítero regente desta igreja e prometeis desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Sim. Prometeis procurar, manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza desta igreja? Sim. Convido os irmãos que fiquem em pé nesse momento e que a igreja agora possa responder levantando uma das mãos. E vós, membros desta igreja, reconheceis e recebeis este nosso irmão como presbítero regente? Sim. Igreja, prometeis tributar-lhes toda a honra e animação e obediência no Senhor, aqui, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito do seu ofício? Sim. Vamos curvar nossa fronte e fechar nossos olhos. Ó Deus, nesse momento te damos graças pela vida do nosso irmão presbítero Márcio, escolhido pelo Senhor para trilhar nos teus caminhos aqui, ó Deus, na administração da tua igreja. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor o revista de humildade, de dependência, de responsabilidade, de temor e de amor pela tua obra, Deus. É a nossa oração, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Márcio, agora proclamo e declaro regularmente reeleito e investido no ofício de presbítero e regente desta igreja, segundo a palavra de Deus e a constituição e ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus seja louvado. Amém. A igreja pode se assentar e o irmão presbítero Márcio receberá a destra de comunhão dos irmãos do conselho nesse momento.
ao pé do ouvido, sim, as crianças. Ao pé do ouvido, eu agradeci ao presbítero Márcio também, pela sua esposa e pelos seus filhos, que são bênçãos aqui na nossa igreja. Criançada, cadê as crianças? Venham aqui à frente do nosso momento de oração. Isso, vem correndo. Venha correndo devagar. Quanta criançada bonita, olha só. Olha quantas crianças. Professora Maíra? Bem. Isso. Vamos. Está chegando mais um. Você tá. Muito bem. Vamos fazer oração? Eu falo e vocês repetem. Tá bom? Vamos lá. Papai do céu, muito obrigado por esta noite, porque vamos ouvir os teus ensinamentos através da nossa professora. Muito obrigado por esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Isso mesmo. Tem mais um baterista aqui. Tá vendo? Já sei que no futuro vai ser baterista aqui na igreja, tá vendo? A gente descobre os dons, os talentos. Mas, irmãos, eu quero ler para a nossa meditação nesta noite, profeta Isaías, capítulo 9. Profeta Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Leia comigo essa porção da palavra de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nós estamos no mês das comemorações natalinas e pela tradição, nós lembramos do nascimento de nosso Senhor Jesus, nós relembramos dos eventos em torno da vinda de Jesus, embora nós não saibamos a data com certeza, mas isso não diminui a glória de nosso Senhor. Pelo contrário, é um momento muito propício para refletir sobre o significado, sobre a importância da vinda e do nascimento de Jesus. Meus queridos irmãos, o capítulo 9 do profeta Isaías é uma referência messiânica, ou seja, é um texto que se refere ao Messias, a Jesus. Se vocês voltarem os 2 capítulos para trás, no capítulo 7, o versículo 14,
Deus diz o seguinte, o profeta diz, e Ele mesmo vos dará um sinal. Que sinal é esse? Eis que a virgem dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Então, tanto o capítulo 7 como o capítulo 9 é uma referência messiânica a Jesus. E todo o acontecimento, ou os acontecimentos futuros, estão na mente do profeta nesse instante. O seu olhar profético se volta ao nascimento de Jesus. E aqui toda essa imagem emerge à sua mente, mas a imagem a respeito do Emanuel. Então, na visão profética, você tem o que? A promessa, no capítulo 7, Ele mesmo vos dará um sinal, e de que a virgem dará à luz a um filho, e lhe chamarás Emanuel. Esse é o capítulo 7. No capítulo 9, ele diz o seguinte, o menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Então, na visão profética, ele tem tanto o nascimento de Jesus, e agora a coisa mais importante, ele também tem a morte do Redentor. O profeta vê, mediante a visão profética, tanto o berço, o seu nascimento, quanto a sua cruz, a sua morte. Isaías 7 e Isaías 9 fala da vinda de Jesus. Mas quando você chega no capítulo 53, ele fala sobre a morte do Redentor. Ou seja, é a criança que nasce para a redenção. Porque a lei e a justiça, elas são satisfeitas na pessoa do Redentor, na pessoa de Jesus. E através desta belíssima poesia do capítulo 9, onde há uma inspiração poética, nessa bela poesia hebraica, o profeta descreve todo aquele momento e sintetiza todos os títulos messiânicos, utilizando expressões da mais alta beleza poética, utilizando expressões com as mais gloriosas qualificações, usando expressões aqui com os nomes mais apropriados ao Filho de Deus, porque Cristo é a combinação de todas as excelências. E eu quero, meus irmãos, aqui mostrar essas expressões, essas qualificações, essas excelências, esses atributos. Primeiro nome que diz aqui, nesse texto, no capítulo 9: o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro. A palavra conselheiro em si já indica, deixa eu colocar aqui, porque esse negócio não para. Pronto, agora para. A palavra conselheiro em si já tem uma qualificação extremamente honrosa, porque conselheiro destaca a sabedoria da pessoa. A pessoa que tinha sabedoria, ela alcançava um cargo e uma posição extremamente honrosa, porque estava qualificada a ensinar reis e príncipes. Por isso que os reis e os príncipes se cercavam dos mais sábios da corte, a fim de que pudessem ensinar e dar sabedoria aos príncipes e aos reis. E nesse caso, o texto está dizendo que um dos nomes do Redentor é Conselheiro, que o Messias é conselheiro, mas não é um conselheiro qualquer, é um conselheiro maravilhoso, ou seja, uma pessoa que desperta admiração, uma pessoa notável por seus conhecimentos,
uma pessoa distinta, diferenciada, tão maravilhoso que ele, Jesus, não precisa de sabedoria, mas nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. O capítulo 11 do profeta Isaías mostra o quanto Jesus é a fonte de todo o conhecimento. Olhem comigo aí. Capítulo 11 do profeta Isaías, no seu versículo 2. Veja como todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento repousa sobre o Messias, sobre Jesus, sobre o Redentor. Leiam comigo. Isaías 11, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Então toda essa sabedoria, todo esse conhecimento repousa sobre quem? Sobre Jesus. E olha interessante, o capítulo 11 está falando sobre o Messias, sobre o Salvador que viria para salvar o seu povo. Quando a gente chega no Novo Testamento, no capítulo 2 de Mateus, 12 de Mateus, tem uma expressão lá, quando as pessoas pedem um sinal a Jesus, né? E que ele fala que nenhum sinal será dado senão o sinal de Jonas. E nesse mesmo capítulo há a seguinte expressão: vocês querem um sinal? Aqui está quem é maior do que Salomão. Aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão é um exemplo do homem mais sábio. Ou seja, o que o texto está mostrando? Que ele é um maravilhoso conselheiro. No começo do Evangelho de João, tem uma expressão ali no capítulo 2 que diz assim: que ninguém precisava dizer para Jesus como era o ser humano, porque ele conhecia a todos sem que precisasse informar. E aí eu queria mostrar uma coisa aos irmãos. Quantas vezes os discípulos vinham conversando pelo caminho, e quando chegava diante de Jesus, ele perguntava assim: o que vocês vieram conversando pelo caminho? Vocês acham que Jesus queria ser informado? Ele já sabia o que os discípulos vinham conversando pelo caminho. Por isso que um dos nomes de Jesus é maravilhoso conselheiro. Quando você conversa com Jesus, ele sabe da sua vida, ele sabe de todos os traumas que você passou nessa vida, ele conhece as nossas tristezas, ele sabe cada um dos nossos pecados, das nossas intenções, dos nossos desafios, das nossas lutas, dos nossos enfrentamentos, das nossas angústias e dos nossos sonhos. Por quê? Porque ele é um maravilhoso conselheiro, maravilhoso nas suas palavras, maravilhoso nas suas ações, maravilhoso na sua sabedoria, maravilhoso no modo como ele tratou das questões do ser humano, maravilhoso na direção que ele deu às pessoas, maravilhoso enquanto aconselhava os pecadores ao arrependimento, maravilhoso enquanto encorajava as almas a crer nele, maravilhoso quando chamava aqueles que estavam cansados e oprimidos para descansar nele, maravilhoso ao curar, ao perdoar, ao restaurar e ao salvar. Um dos nomes de Jesus: maravilhoso conselheiro, maravilhoso no seu nascimento, que até encanta os céus, a ponto dos anjos glorificarem a Deus nas maiores alturas, maravilhoso na sua morte, quando o véu do templo rasga de alto a baixo, maravilhoso na sua ressurreição, quando a morte não pôde deter o Filho de Deus, maravilhoso na sua ascensão, quando os galileus ficaram boquiabertos ao ver Jesus subindo aos céus, maravilhoso ao entrar na sua glória e sentar-se à destra de Deus, maravilhoso que
sentado à direita do Pai, Ele intercede por você, Ele intercede por mim. Maravilhoso, conselheiro. Cristo é maravilhoso em tudo o que Ele tem, o que Ele é e o que Ele faz. Maravilhoso conselheiro. Mas uma outra expressão, uma outra qualificação, ou seja, uma outra excelência de Cristo, é que Ele é chamado não só de maravilhoso conselheiro, mas também é chamado de Deus forte. Olha a divindade de Cristo. A expressão Deus forte é a expressão usada para o Deus de Israel. Isso está no capítulo 10, versículo 21, onde o Deus de Israel é chamado de Deus forte. E aqui está dizendo que o Messias, que vem para nos salvar, Ele é Deus forte. Ele tem natureza divina. Quando você chega em João capítulo 1, versículo 1, Ele é o Verbo que estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tem natureza divina, tem poder para nos salvar. No seu ministério, quantas vezes vimos o quanto Ele é o Deus forte? No caminho de Emaús, 2 discípulos estão conversando, quando Jesus se coloca no meio deles. E Jesus pergunta a eles: o que é que vocês estão conversando? O que está acontecendo? E eles falam para Jesus a respeito de Jesus, sem saber que Ele era um varão poderoso em obras e palavras, ou seja, em palavras e obras, porque Ele é o Deus forte. Curou as pessoas apenas com um toque da sua mão. Curou pessoas através simplesmente da sua palavra. Pessoas foram curadas apenas ao tocar na orla das suas vestes. Curou pessoas que estavam pertinhos dele. Curou pessoas que estavam extremamente distantes. Andou sobre as águas. Mudou a forma da substância, como transforma a água em vinho. Repreendeu o mar. Fez cego enxergar. Paralítico andar. Morto ressuscitar. É o Deus forte. Ele é maravilhoso conselheiro, mas também é um Deus forte, onde temos a nossa salvação. Então Isaías está com essa poesia aqui na mente. No capítulo 7, o Senhor mesmo nos dará um sinal, uma virgem dará a luz. Como pode ser isso? Pode, porque lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. No capítulo 9 diz: esse menino já nasceu, um filho se nos deu. Ele vê com os olhos, com a visão profética, a chegada do Deus forte. Mas quando ele chega em Isaías 57, ele vê o Deus forte o quê? Dando a sua vida para a nossa salvação. Então não precisa ser reticente com relação a Jesus. Conte com Ele. Quantas vezes você não conta com Jesus? Ele não é o Deus forte? Não é Ele quem ouve as nossas orações? Não é Ele quem muda o curso da nossa vida? Não é Ele quem faz o milagre na nossa vida? Não é Ele quem nos dá a cura? Não é Ele quem põe o pão de cada dia à nossa mesa? Não é Ele que nos dá a saúde, a inteligência, os dons para louvá-lo e glorificá-lo? Ele é o Deus forte. Terceiro, Ele também é chamado de Pai da eternidade. Ou seja, qual é o significado da expressão Pai da eternidade? Significa que o Messias, meus irmãos, nunca nos deixará, nem nesta vida, nem além desta vida. Por quê? Por ser justamente o Pai daquilo que é para sempre, daquilo que é eterno. Sua presença será conosco sempre, será constante. Reis e príncipes, por melhores que sejam, por mais que tenham glórias nesta vida, eles desaparecem. Nossos entes queridos,
Por mais que nós os amemos, um dia eles nos deixarão. Às vezes, uma criança nasce e ela só tem a oportunidade de dizer olá e adeus. E o que o profeta está dizendo é que Ele é Pai da eternidade e que Ele nunca nos deixará, nem nessa vida e nem além dessa vida. Ele é Pai da eternidade, estará conosco constante. No Novo Testamento, a eternidade de Jesus, ela é de maneira clara, meridiana. Quando chega no capítulo 8 de João, ele diz o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: ele é antes de toda a criação. João diz: nele foram criadas todas as coisas. E lá atrás, aqui no profeta, vendo o nascimento do Redentor, ele diz: esse Redentor, ele é maravilhoso, conselheiro, ele é Deus forte, e ele é Pai da eternidade, estará sempre conosco, com você, comigo e com a sua igreja. Pois bem, e o que mais? Quarto, o texto diz que ele é o príncipe da paz. O que significa isso? Que ele é o príncipe magnífico, que transmite paz, que restaura a harmonia, que garante a nós uma paz eterna. E é isso que distingue Jesus dos demais reis e demais príncipes. Ele é distinguido pela sua bondade, pela sua humildade e pela paz que ele transmite ao nosso coração e à nossa alma. No reino de Jesus, ele põe fim às guerras. No reino de Jesus, ele restaura a ordem. No reino de Jesus, reina realmente a paz. Mas é claro, meus irmãos, que a gente vive num mundo caído. Num mundo caracterizado por guerras, por maldades e pela desarmonia. Quando eu refletia sobre o príncipe da paz, eu me lembrei de uma história, de uma fábula contada por La Fontaine, Jean de La Fontaine, famoso fabulista francês, poeta. No século XVII, ele escreve uma fábula bastante conhecida, que é a do lobo e o cordeiro. E através dessa fábula, ele mostra o quanto o reino dos homens, o quanto há maldade, o quanto o mais forte tenta destruir o mais fraco. E ele diz o seguinte: o cordeiro foi até o lago para tomar a sua água. Aquele lago bonito, tranquilo, com sede, e de repente sai de uma mata um lobo, e que faz barulho também. E aí ele começa contando que quando o lobo vê, o cordeiro, então diz assim: como tu ousas pisar nas minhas águas e sujar as águas que eu vou beber? Isso não vai ficar assim. E responde o cordeiro: Vossa Alteza, eu não estou sujando as águas, eu estou distante de ti, então não é possível, é impossível eu sujar essas águas. E o lobo então responde: não importa, no ano passado você me destratou. E responde o cordeiro: não, seu lobo, no ano passado eu nem tinha nascido ainda. E o lobo então responde: se não foi você, foi os teus irmãos. O cordeiro responde: mas eu não tenho irmãos, eu sou filho único. E o lobo então chega e diz: chega de conversa, estou perdendo a paciência. E então o lobo devora
do Cordeiro. La Fontaine, com esta fábula, diz o seguinte: o mais forte destrói o mais fraco. O reino dos homens é tirânico, é violento, é truculento. Como é no reino do Messias? Abra aí, o capítulo 11, Isaías. Veja porque ele é príncipe da paz. 11:6, olha só, o lobo habitará com quem? Porque ele é príncipe da paz. Leia comigo todo esse texto. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Quem é esse pequenino? O príncipe da paz. Isso é uma referência a Jesus, para mostrar que no seu reino há paz sem fim. O lobo habitará com o cordeiro. Meus queridos irmãos, em Cristo a inimizade foi desfeita pela obra do Cordeiro de Deus. A inimizade que havia entre nós e Deus foi reconciliada pelo sangue de Jesus, que é o príncipe da paz. Quando ele morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Por isso que o profeta diz que, além dele ser maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, e ele é príncipe da paz. Talvez eu tenha contado aqui, eu termino com essa história, no livro chamado O Fator Melquisedeque, do autor Don Richardson, um missionário, e ele foi trabalhar na década de 60 na Nova Guiné, e foi trabalhar entre as tribos Sauí. E o mais terrível de tudo é que essa tribo praticava o canibalismo. E era uma tribo que, além de matar as pessoas e comer a carne das pessoas, eles também valorizavam os traidores. Olha que cultura. E quando esses missionários chegaram nessa tribo, entre os sauís, pedindo a Deus que eles não fossem mortos, isso é contado neste livro, pedindo a Deus que os protegessem. Então, chegando lá, eles foram falar de Jesus. E quando eles ouviram de Jesus, a pessoa que eles mais ficaram encantados não foram com Jesus, mas foram com Judas. Porque como era uma cultura que valorizava demais os traidores, então Judas ficou sendo o herói. Por quê? Porque entre eles fazem amizade até o ponto de você confiar naquela pessoa, mas quando você convida, ele mata e come a tua carne. Então esses missionários pediram orientação a Deus, dizendo: Senhor, não pode ser assim, livra-nos, não deixa que eles nos matem, e dá-nos um meio de descobrir uma forma de evangelizar esse povo. E foi aí então que eles descobriram como que entre os sauís eles viviam em paz. Quando um grupo queria viver em paz com o outro, o pai ou líder desse grupo dava o seu filho àquele grupo, e o chefe daquele grupo dava o seu filho para esse grupo, e essa criança era chamada criança da paz. Enquanto aquela criança lá estivesse viva e a criança daqui estivesse viva, havia paz entre as tribos. Agora, se o meu filho daquela tribo fosse morto, o filho daquela outra tribo seria morto aqui. Então a maneira de garantir a paz entre as tribos
era oferecendo uma criança da paz. Naquele momento, os missionários falaram assim, pensaram o seguinte: está aqui a mensagem do Evangelho. E quando foram e falaram, inclusive, de Isaías 9,6, uma criança se nos deu, um filho nos nasceu, e ele é príncipe da paz. Nós estamos aí no apagar das luzes, estamos terminando o ano, e devemos pensar na pessoa de Jesus. Lembre-se de que Ele é maravilhoso conselheiro. Eu não sei qual é o conselho que você precisa para a sua vida, eu não sei qual é a palavra, mas eu sei que Jesus, Ele não é só conselheiro, mas Ele é maravilhoso conselheiro. Eu também não sei qual é o milagre que você precisa na sua vida, não sei qual é o tipo de cura, qual é o tipo de libertação, mas a Bíblia fala que Jesus é Deus forte. Eu não sei se você sente-se sozinho, não sei se você mora sozinho, se você vive sozinho, ou se você sente solidão na sua vida, mas quero dizer para você que Jesus é o Pai da eternidade, estará sempre conosco, seja aqui em vida, na morte ou depois da morte. Eu não sei se você está atribulado, se você está passando por dificuldades, por circunstâncias, mas o profeta, quando olha o nascimento de Jesus, ele vê o príncipe da paz. Esse é o nosso Jesus, esse é o sentido do Natal, é isso que nós comemoramos nessa data, meus irmãos. Esse maravilhoso conselheiro, esse Deus forte que deu a salvação, esse Pai da eternidade que estará sempre conosco, e esse príncipe da paz, o único que aquieta o nosso coração e a nossa alma. Por isso eu queria cantar com vocês um hino de Natal. O hino 239, Nasce Jesus, Fonte de luz. Hino de número 239.
Querido Deus e Pai, nós lemos uma pequena porção da Tua Palavra, refletindo sobre aquele momento em que o profeta vê e recebe a Tua revelação, ó Deus, sobre a vinda, a chegada de Jesus, que é maravilhoso conselheiro, que é o Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Se alguém aqui nesta noite, ó Deus, sente a Tua palavra falar ao coração, solidifica, Senhor, a Tua mensagem no nosso coração, na nossa alma. Firma, Senhor, os passos dessa pessoa e também daqueles que nos acompanham pela internet, Deus. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, que a bênção do nosso Deus e Pai, o amor do Senhor Jesus, as ternas e eternas consolações da parte do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Queremos agradecer as pessoas que nos acompanham pela internet, que Deus as abençoe. Queremos agradecer as pessoas que nos visitam. Não sei se tem alguém pela primeira vez, pode levantar uma das mãos. Queremos te dar um presente. Os diáconos estão à porta para lá atrás. Muito bem, obrigado. Tem mais alguém? Pode levantar uma das mãos. Isso, vai receber um presente. Tem mais alguém? Pode levantar uma das mãos. Se for de primeira vez, mas se for de segunda também pode, viu? Levar o presente. Tem mais? Temos um cafezinho após o culto? Temos? Tem suco também? Temos também. Então queremos convidá-lo você a tomar um suco ou um café aqui na lateral da nossa igreja. Desde já, desejando a todos uma boa semana, né? Nós estaremos à porta receber os cumprimentos.